Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar quando todos vão chegando. Boa noite, documentos. Boa noite, Milton. Meu convidado já está aqui, já faz. Vamos ver se dá certo. Boa noite, Ribamar, Camilo. Como vocês estão? Olha só. Bom, bem-vindos todos a mais uma live aqui sobre dificuldades e desafios profissionais. A live é uma iniciativa do Departamento de Imprensa da Pamages e hoje o nosso convidado é o jornalista Sérgio Com. Não sei se devemos chamá-lo de Sérgio, também conhecido por Baru, que é o apelido dele, também profissional, acredito, que vai falar um pouco pra gente sobre como é ser jornalista na área de esportes. Vai contar um pouquinho da jornada dele, da trajetória, das dificuldades. Boa noite, Carla. Boa noite, Sérgio. Boa noite, doutora. Tudo bem? Como vai? Muito obrigado pelo convite. Você hoje trabalha na ESPN, é isso? Trabalho na ESPN, onde eu estou nesse exato momento, trabalhando na cobertura na organização da cobertura da final da Libertadores, daqui a pouco mais de... daqui a 45 horas, mais ou menos. Ou seja, o convite foi num dia péssimo, não é? Mas não tem um dia que não seja... Todo dia é um dia diferente. Todo dia o dia começa e termina e no dia seguinte ele está aqui de novo. Todos os dias as pessoas assistem televisão, não é isso? Sim, todo dia tem notícia e quando não tem, nós temos que dar um jeito de ter. E como é que é isso, né? Como é que é a rotina, o dia a dia de um jornalista? Bom, a rotina é não ter rotina, né? Cada dia é um caso diferente, né? Hoje, por exemplo, nós estamos nessa cobertura da final da Libertadores, porque são dois times brasileiros, a ESPN faz parte do grupo Disney, então nós estamos nessa lida. A cobertura começa mais cedo, às 11h30 da manhã, na ESPN. Depois, às 4 da tarde, passa para Fox Sports, onde será transmitido o jogo ao vivo com nossa equipe lá no Uruguai. Depois, pós-jogo, pós o campeão levantar a taça, voltamos para a ESPN, onde ficamos até 1 da manhã. Então, é tudo uma coisa só, né? Tudo canais Disney e tudo... Essa semana gira em torno da final da Libertadores. Nada mais importa nessa semana. Então, na verdade, não tem hora... Você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, é isso? A gente, nesse momento que está acabando a pandemia, e não está acabando a pandemia, mas nós estamos tentando voltar para uma rotina. Eu tenho vindo para o prédio 3 ou 4 dias por semana, mas os outros dias e horas eu estou remoto, no celular ou no computador, resolvendo coisas, conversando com as pessoas e tal. Hoje você não é jornalista, repórter de campo, você trabalha mais com edição. Como é que é? O que você faz exatamente? Hoje, dá para você fazer de casa, né? Tá. Hoje eu sou, desde maio do ano passado, eu sou coordenador de conteúdo dos Sport Centers, sou responsável pelo conteúdo dos Sport Centers, o que vai de reportagem, ou reportagens especiais, ou do dia a dia, nos programas dos Sport Centers. E nós temos 4 edições de Sport Center aqui na ESPN Brasil. Então, nós temos uma que vai das 11 da manhã às 13, depois tem uma das 16 às 18, uma terceira das 20 às 22 e uma última no fim de noite, que pode ser às 11, pode ser à meia-noite, pode ser à 1. Essa última, ela é pós-jogo, então ela depende muito do que tiver acontecido naquela noite para definir o horário que ele vai ao ar. Então,
Como é que é? Isso que eu ia te perguntar. Você cuida do que vai? Porque geralmente Eu esportes cuido eu de achei mais ou então, menos. o que é o conteúdo? Eu vou te dar um exemplo para essa semana que nós estamos, tá? Semana de Libertadores. Então, nós preparamos uma série de reportagens especiais para preparar o espírito do torcedor do Futesport para o que vai ser essa maior final de Libertadores dos últimos anos, pelo menos para o futebol brasileiro. Para o Brasil, né? São dois gigantes do futebol brasileiro. Então, nós estamos há muito tempo, nós já mandamos uma equipe para o Uruguai no começo no final de outubro, para trazer um material exclusivo, foi em lugares muito diferentes, fez reportagens com família de uruguaios, porque tem um uruguaio no Flamengo, tem um uruguaio no Palmeiras, então um repórter nosso foi para Montevidéu, foi para o interior do Uruguai, contou histórias muito legais sobre famílias do Jorge de Arrascaeta, o meia do Flamengo, do Joaquim Piquerez, lateral do Palmeiras, conversou com as famílias, trouxe histórias muito legais de como o nome do Arrascaeta, o Joaquim Piquerez, lateral do Palmeiras, virou jogador profissional, como virou jogador profissional graças a uma conversa entre o pai dele, que era um taxista, junto com um barbeiro, que também era taxista, e viu uma foto dele, garoto, chutando uma bola. Então, histórias como essa nós contamos ao longo dos últimos dias. Nós estamos desde ontem entrando direto ao vivo de Montevidéu o dia inteiro. Nós estamos com repórteres, narradores, comentaristas, produtores, cinegrafistas, uma grande equipe lá em Montevidéu, entrando o dia inteiro de lá do estádio, das concentrações de Palmeiras, de Flamengo. Então, toda essa parte de conteúdo e de logística passa por mim. Tá? Então, todo esse conteúdo especial, para ficar num exemplo só desse momento que nós estamos, foi discutida comigo, com o repórter que fez, com a chefia de reportagem, e aí depois eu passo para os editores-chefes dos programas, olha, criei uma tabela, dia tal entra a matéria X, dia tal entra a matéria Y, e isso acaba mobilizando a redação toda, e eu coordeno essa parte toda da mobilização da redação. Alguém perguntou aqui no chat, do Castelo Rá-Tim-Bum, eu perdi o nome da pessoa, Luciano Amaral. Ribamar. Sim. Ribamar. O Ribamar. Um abraço, Ribamar. O Luciano Amaral, sim, ele era o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum. E talvez para os mais velhos um pouco, ele era o Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua. Filho do Fagundes, neto do Guarnieri, era ele mesmo. E ele faz o que hoje aí? Ele apresenta o ESPN FC, primeira edição, que é um programa muito voltado para o futebol internacional, porque o futebol internacional, em especial o europeu, ele é muito importante aqui para os canais Disney de esporte. Então, nós temos as principais ligas do mundo. Premier League, que é a maior liga do mundo, La Liga na Espanha, Ligue 1 da França, Série A do Campeonato Italiano e várias outras ligas. Liga Europa, que teve jogo hoje, vários jogos hoje. Então, ele deixou de ser ator para ser apresentador, é isso? Ele deixou de ser ator para ser apresentador. Ele já estava fazendo essa transição faz um tempo já. Eu fui editor-chefe dele num dos meus últimos momentos pré-pandemia. E é isso assim, Riba. A mulher dele é policial civil, sim. Você vê que ele é fã mesmo, hein, Riba? Então, tá bem por dentro, E, então, para quem não entende nada, né? Como é que é isso? Porque vocês têm conteúdos diários. Isso é uma reunião de pauta que vocês fazem para ver o que vai entrar todo dia? Todo dia tem isso? Ou é uma vez na semana? Como é que é? Não, todo dia. Tem todo dia e são várias. Primeiro, cada programa tem a sua. Tá? Então, cada programa, o editor-chefe convoca o time dele, os editores, os produtores, os apresentadores, os comentaristas, e eles sentam e discutem a partir de uma lista de reportagens que foi conversada comigo e com o chefe de reportagem numa reunião diária, e eles fazem pedidos também. Então, um exemplo, olha, eu acho que a pauta do Vasco hoje tem que ser tal coisa, a pauta do coisa tem que ser tal coisa. Então, eles conversam comigo ou com o chefe de reportagem conversa com o repórter que está cuidando do Vasco, ou do Corinthians, ou do Internacional, ou seja lá do que for, naquele dia fala, olha, o programa tal tem interesse em que a pauta seja isso. A torcida está brava com o Silvinho no Corinthians. O Germancano é o grande astro do Vasco, então hoje vamos falar do Germancano no Vasco.
ou não sei o que do Internacional, ou a preocupação do Grêmio com rebaixamento. E aí o repórter que está em Porto Alegre vai fazer o Grêmio, vai cuidar disso aí. E, então, cada programa tem essa reunião. O programa da noite, e cada programa tem a sua característica, tá? O primeiro programa do dia, que nós temos aqui Sport Centers e programas de debate. Então, os programas de debate, eles ficam ali conversando e debatendo as histórias, basicamente, do futebol ou de outros esportes, e eles ficam conversando sobre isso. Aí, o primeiro Sport Center, ele tem muito do dia anterior, do que aconteceu nos jogos da noite, de quem vai dormir cedo, não ficou para ver o último jornal e quer saber o que aconteceu no jogo da noite. Ou mesmo na segunda-feira, quer saber do resumo do final de semana. O cara viajou, o cara não está vendo, o cara está fazendo churrasco com a família. Então, chega na segunda-feira, ele quer saber o resumo do final de semana. Então, o primeiro programa, ele é muito esse resumo do que aconteceu. O programa da tarde, a gente chama de timeline no esporte. Ele é o que todos os repórteres entram ao vivo. Por quê? Porque, normalmente, o programa vai das 4 às 6, é o horário que os times estão treinando. Então, você tem o repórter que está no treino do São Paulo, ou do Grêmio, ou do Atlético Mineiro, ou do Flamengo. E aí, esses repórteres, eles entram ao vivo com as informações do que está acontecendo ali, a timeline do esporte. Entendi. E à noite é outro resumo? Não. Então, o programa das 20, ele é o primeiro programa do Prime Time. Então, esse programa é o que tem as reportagens ali que eu te falei que a gente conversou na reunião de pauta. A reportagem maior do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio, do Internacional, do Cruzeiro, do Vasco, do Atlético, do Santos, estão nesse programa. E também tem debate. Você também tem 2 comentaristas que vão discutir as coisas mais importantes do dia. Muitas vezes ele está projetando esse programa, ele é pré-jogo, porque os jogos às 9h30 da noite, então nós temos um repórter no estádio. Esse repórter vai fazer o jogo das 9h30, mas às 8, às 8h30, até umas 9 e pouquinho, ele vai entrar ao vivo do estádio, dando informação que o cara que vai ver o jogo quer. Então, qual é a escalação? Qual é o desfalque? O que o técnico falou na última coisa antes de ir para o estádio? Se for um jogo que nós estamos transmitindo, tem aquela entrevista do treinador quando ele chega no estádio, ele sai do ônibus, ele dá uma entrevista, um jogo de Libertadores ali, ele fala alguma coisa para o repórter. Então, isso vai nesse programa. Entendi. E o jogo, ele entra nessa... Vocês têm que ficar de olho, é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Porque tem o jogo que passa também, né? Aí tem um comentarista, que imagino que seja escalado, tem vários, né? Que vai fazer, tem um narrador. E fica uma equipe também de jornalistas ali para ver o que está acontecendo no jogo, ou seja, tem gente o tempo todo ali esperando para poder falar depois. Não, vamos lá. Se o jogo é nosso, nós temos narrador no estádio. Esse narrador, esse comentarista, assim como o repórter que está no estádio, um jogo que vai começar ainda, ele vai entrar ao vivo conosco. Tá? Ele participa lá, ele fala seus 5... Até porque, como esse narrador vai fazer o jogo, a gente tenta poupar o narrador e o comentarista, deixar ele preservado para o jogo. Você não quer desgastar o cara 2, 3 horas antes do jogo para que ele possa fazer a transmissão o melhor possível. Então, esse cara dá ali uma parecida, 5 minutos e tal. É isso. O Riba, depois do começo da pandemia, a gente não tem mais... O Ribamar é bem fã. O Riba, o avião não tem sido um problema, porque desde o início da pandemia, eu, pelo menos, não viajei. Então, mas e antes, né? Isso é interessante até a gente perguntar. Vamos começar um pouquinho antes. Como é que é essa divisão, por exemplo, dos grandes eventos, né? Copa do Mundo, para quem não entende. Copa do Mundo, Olimpíadas. Para saber que emissora que vai cobrir. Todo mundo cobre? Quantas vagas tem para cada repórter? Vocês que decidem? Como é que é isso? Porque às vezes, sei lá, tem uma equipe enorme de uma emissora e poucos de outra. Isso é definido por vocês? Ou vocês têm um número e só pode levar aquilo? Então, vamos lá, vamos por partes. Quando você diz grandes eventos, é o quê? Copa do Mundo e Olimpíada ou é Libertadores? Uma coisa assim, espetacular. É diferente? É diferente. Copa do Mundo e Olimpíada, por exemplo, ou Libertadores, ou Champions League, que nós tivemos durante muitos anos. Então, vamos por partes. Copa do Mundo e Olimpíada, que são os grandes eventos do esporte, eles têm os direitos vendidos
pela FIFA ou pelo Comitê Olímpico Internacional para as televisões de cada país. E a televisão de cada país, ela revende ou não para outras emissoras desse... Abraço, Adriano Lima. Para outras emissoras desse mesmo país. Então, exemplo, a Rede Globo comprou a Copa do Brasil de 2014. Ela pode revender para a Band, para a ESPN, para a SBT, para a Band Esportes, para que ela quiser. Se ela não quiser, ela não vende, só ela pode transmitir? Então, o que aconteceu agora em 2000 na Copa da Rússia, ou como já havia acontecido em 2002 na Copa da Coreia e do Japão. A Globo comprou com exclusividade e ela não revendeu para ninguém, ela repassou para a Sport TV. Então, a Sport TV fez, tanto em 2002 quanto em 2018. Já aconteceu, por exemplo, da Record comprar uma edição de Jogos Olímpicos. Ela comprou Londres em 2012. Ela não repassou para a Globo, ela revendeu os direitos, que ela pode ou não fazer isso, para a Sport TV, para nós, por exemplo, nós fizemos Londres 2012. E aí, o que a Globo fez? Ela botou todos os grandes nomes, Galvão Bueno e companhia, trabalhando na Sport TV. Então, era como se a Globo estivesse fazendo através da Sport TV. Mas não passava no canal aberto da Globo. Para a TV aberta, naquela Olimpíada de 2012, passou só na Record. Entendi. E aí, dentro né, ela vendeu para vocês, né? Ela repassa, né, os direitos. Repassou. E aí ela repassa e fala assim, por exemplo, mas vocês podem levar só 2 repórteres e um comentarista então, ou não? Vocês levam quanto vocês quiserem? Não, aí tem um limite de credenciais. Então, de novo, vamos voltar ali para 2012 na Record para a gente contar a história de cada uma. Na Record nós compramos os direitos, né, em 2012 da Record, e a Record deu, olha, vocês têm 12 credenciais. Não, mas nós estamos levando 58 pessoas. Tudo bem. 12 tem credencial. 46 vocês vão se virar como fazer. Então, o que nós Fica fizemos? Do lado de fora. Né? Então, o que foi feito em 2012, que eu estava lá? Nós tínhamos um número muito pequeno de credenciais, muito pequeno. Então, nós priorizamos repórteres e cinegrafistas que tinham que estar nos estádios, nos ginásios, nas arenas, nas piscinas e tal. Narradores, mesma coisa. Os caras que iam narrar em loco o atletismo, a natação, o judô, sei lá o que for. Tá? E comentaristas do determinado esporte. Os outros, quem era, por exemplo, no meu caso, que eu estava na coordenação de transmissão, a gente ficou nós não tínhamos direito nem ao centro de imprensa, sem a credencial. Então, a ESPN, várias ESPNs ao longo do mundo se juntaram, alugaram uma casa, uma produtora, próximo ao Parque Olímpico de Londres, e nós ficamos lá, nessa produtora. Nós tínhamos uma credencial do governo britânico, que dava facilidades alfandegárias para você entrar e sair do país e tal. E só os repórteres iam para os estádios e para os ginásios. Entendi. Isso foi na Record em 2012. Aí, se você voltar 2 anos, na África do Sul em 2010, os direitos eram da Globo. Eu acho que foi a nossa maior cobertura em termos de profissionais enviados para o país. Então, nós recompramos os direitos da Globo e nós tivemos quantas credenciais nós quisemos. Então, sei lá, tinham 68, 70 pessoas foram enviadas para a África do Sul, espalhadas pela África do Sul, todos eles credenciados. Entendi. A Cláudia Munhoz está perguntando aqui se para comprar é tipo um leilão. Quem paga mais um leilão. Leva. É exatamente. E todos esses eventos, esses direitos esportivos são leilão. A Libertadores, a Champions League, Premier League, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, tudo é leilão. E essa exclusividade paga-se a mais para ter exclusividade. Você falou o que acontece? Essas entidades, por exemplo, COI e FIFA, eles só vendem para uma empresa de cada país. Então, no Brasil, só vendem para uma, seja a Record, seja a Globo. E essa que comprou, ela que repassa os direitos para diminuir o custo dela, porque os direitos são muito, muito altos. Entendi. Então, todos esses são leilão.
É que me parece tão injusto isso, poder... Uma empresa só para nós, assim, que somos do direito, né? Livre concorrência, enfim. Mas se está na regra, quem tem mais dinheiro, né, acaba tendo mais direito. E como que eu... Desculpa, pode continuar, depois eu te pergunto. Não, e são compradas, ao mesmo tempo, várias edições. Então, quando a Record compra Jogos Olímpicos, ela compra inverno e verão. Aí compra, então ela comprou os Jogos Olímpicos de Inverno Vem em da 2010, casada, isso aí. Vem da Londres casada. 2012 e Jogos de Inverno de 2014. Ah, já vou perguntar, Ribamar, deixa eu só acabar esse assunto, já vou perguntar da experiência dele. Em relação a como é que faz, então, uma emissora de esporte que não pode entrar para cobrir uma Copa do Mundo, né? Que você está falando que você que resolve conteúdo. Então, o que vocês fizeram? Então, vamos lá. Eu posso dar 2 exemplos de 3. Desde que eu trabalho com isso, e já pegando um pouco da resposta do Ribamar, eu comecei em 89. Então, aí, faça a conta. Eu fiz humanas, eu não sei, eu não sou bom de conta, mas eu sei que eu comecei em 89. 32 anos. Eu tive a experiência se você diz. 2002, nós não tínhamos direitos, nós nos mandamos para o Japão e para a Coreia uma equipe pequena, não eram 10 pessoas. Ali nós tivemos uma sorte grande, porque era uma viagem muito cara. Então, nem todo mundo estava lá. E foi a última Copa em que a seleção teve, entre aspas, as portas abertas. Então, nós conseguimos ficar, nossa pequena equipe de pouquíssimas pessoas, a nossa equipe ficou no mesmo hotel da seleção, seja na Coreia, seja no Japão. E os jogadores, na época era o time do Filipão, eles desciam, volta e meia, ficavam andando pelo saguão do hotel. E ali era uma área livre, não precisava de credencial. Então, nós cansamos de entrevistar ali o próprio Filipão, o Cafu, o Ronaldo, o Rivaldo, o Roberto Carlos, aquele pessoal todo. Aí, depois disso, já com uma realidade muito diferente, teve a Rússia, em 2018. Aí um mundo completamente diferente, um mundo em que a internet já nos ajuda muito. Nós fomos também com uma equipe menor ainda. Saíram do Brasil, se eu não me engano, 4 pessoas. O resto foi dos nossos correspondentes que já vivem na Europa, seja na Espanha, seja na Inglaterra. Eles já foram direto e nós ficávamos na frente do hotel, na frente do estádio, na FanFest organizada pela FIFA, nas praças e tal, e ia cobrindo desse jeito. E comentando, né? Tem que ter assunto, vocês ficam comentando. Isso, os comentaristas aqui no Brasil, né? E aí nós fazíamos essas entradas ao vivo dos vários lugares, tudo via internet. E agora no Japão, na Olimpíada de Tóquio, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi mais ou menos a mesma coisa. Nós não tínhamos direitos, nós fizemos uma parceria, nós tivemos um acesso dado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, as imagens e tal, e nós tivemos 2 companheiros que trabalhavam para outras agências, mas fizeram uma parceria com essas agências e eles entravam ao vivo de Tóquio, mas eram 2 pessoas só. E aí nós tínhamos um time de comentaristas aqui no Brasil, especialistas em cada uma das modalidades olímpicas. E tem audiência quando você faz assim? Porque eu fico pensando, para você mandar pessoas tem um custo. Você tem que ter patrocínio, não é? Então, no caso e do as Japão, pessoas assistem. No caso do Japão foi muito baixo o custo. Está picotando, se eu puder repetir, dê uma picotada e não vi a pergunta. Não, eu perguntei se vocês têm audiência com esse tipo de cobertura. Porque tem um custo, você mandou gente para outro país, né? No Japão, que é a medição mais recente que nós temos, nós fizemos um Sport Center Tóquio, uma edição especial de 1 hora diária, com comentaristas especializados com uma das... Normalmente são ex-treinadores ou ex-atletas, tal, gente com vivência em cada uma dessas modalidades. E deu uma audiência acima do esperado e o investimento até que não foi tão grande. Foi basicamente o salário, o cachê dessas pessoas que não são funcionários nossos normais. Antes de continuarmos, que aí depois eu vou te perguntar das viagens de avião, né? Nesses casos que o Ibamar perguntou, é que tem umas perguntas sobre você. O Chapô está perguntando
como começou sua paixão pelo esporte. Se você assistia o Cine Jornal, Canal 100, com aquelas imagens fantásticas de jogos de futebol. Está te mandando um abraço. Obrigado, um abraço, Chapô. Assistia. Lembrando que não, esses jogos não são da minha época, né? Os jogos que eu comecei a ver no Canal 100 é do final dos anos 70, assim, virada dos anos 70 para os anos 80, eu gostava muito. Eu sempre fui muito fã. Cara, minha paixão por futebol é de pequeno. Eu nasci em São Paulo, com 8 anos eu me mudei para Londrina, no norte do Paraná. Foi a primeira vez que eu fui no estádio de futebol. O primeiro estádio de futebol que eu entrei na vida foi o Estádio do Café, num jogo Londrina e Atlético Paranaense. O Londrina ganhou de 1-0. E meu primeiro time foi o Londrina. E logo depois, o Londrina vendeu um jogador para o Flamengo, um ponto esquerdo chamado Carlos Henrique. Era o Flamengo do Zico, do Júlio, do Adílio e tal. E o Flamengo foi a Londrina fazer um amistoso como forma de pagamento, né, do passe do Carlos Henrique. E eu fui no estádio. Eu lembro que era um dia de semana à noite. Eu ia sozinho já, eu tinha 9 anos. Eu ia sozinho para o estádio. E aí foi ali que eu não tinha abraço, Léo Medrado. Eu não tinha influência paterna. Meu pai não tem irmão mais velho, não tem tio e tal. Meu pai nunca gostou de futebol, então foi do nada, né? E aí, quando que você decidiu? Quero ser jornalista. Já pensava em ser jornalista esportivo? Ou queria ser jornalista de qualquer coisa? Não com 8 anos. Não com 8 anos. Mais tarde, imagina. Mas assim, eu sempre gostei muito de televisão. E nessa idade comecei a gostar muito de futebol. Então eu gostava muito de televisão e muito de futebol. E minha mãe brigava comigo, que onde você vai parar com esse negócio de televisão e futebol? Minha mãe brigava muito, né? Como é que isso aí vai virar uma profissão? Eu acho que depois desse tempo todo virou, né? Já dá para dizer que virou você uma falou profissão. De alguma coisa de viagem, desculpa. Não, porque o Ribamar tinha perguntado como é que são essas viagens do avião, se não dá medo, né? Se vocês, quando viajam, dá para fazer turismo quando viaja a trabalho, como é que é isso? Então, depende da ocasião. Quando são esses grandes eventos, quando você vai numa viagem, sei lá, eu vou para Buenos Aires 2 dias fazer um jogo da seleção, não dá. Aí é hotel, aeroporto, lugar onde o treino vai acontecer, enfim, é isso. Uma viagem mais longa, por exemplo, Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo, até dá. Porque normalmente nós chegamos alguns dias antes do evento, então, sei lá, uma semana. Por exemplo, no caso da China, Olimpíada de 2008, China. Nós chegamos 10 dias antes da abertura dos Jogos, porque você tem ali eram 23 horas de fuso horário para você se aclimatar, para você se acostumar. Então, a gente chega, tem ali 1 ou 2 dias para você chegar, e aí acabou o evento, você ainda tem mais 1 ou 2 dias para dar uma relaxada. Por exemplo, Pequim. Pequim acabou o evento. Nós tínhamos ali 3 dias. Então, nós fomos um dia ver um zoológico, ver os pandas, fomos na Muralha da China, na Praça Vermelha, na Cidade Proibida, mas aquela coisa, dá para dar uma turistada. E eu lembro que teve Londres, se eu não me engano, que nós chegamos uma semana antes e deu um problema com o equipamento que nós tínhamos que trabalhar. Um equipamento novo. E o equipamento atrasou 1 dia e meio para chegar e atrasou mais 1 dia e meio para instalar. Então, nós não tinha nada para fazer, faltava uma semana para os jogos. Aí deu para dar uma turistada básica ali também. Mas não é. Mas não é. E assim, eu tive a sorte e o privilégio de ir a trabalho, ter ido a todos os continentes. Então, eu acho que é uma coisa muito legal. O Ribamar está te elogiando, diz que é raro um jornalista com a tua experiência, diz que foi uma ótima escolha, ótimo jornalista, que está gostando muito da live. Obrigado. Deixa eu te perguntar. O Ribe é bem ativo. E nesse caso aí, por exemplo, equipamentos, é diferente quando é jornalista? Os países tratam de uma forma diferente, porque já que você vai cobrir um esporte, tem mais facilidade? Vocês precisavam de outros equipamentos? Como é que é te ouvir. Essa questão?
Eu parei de te ouvir. Tá a conexão. A conexão. Falar de novo. Como é que é a questão para você entrar no país? Por ser jornalista, tá cobrindo um evento esportivo, você tem mais facilidade para entrar com equipamento? É tranquilo. Normalmente isso é feito por canais oficiais. Então, você vai para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, o que acontece? É que eu lembro quando teve a Copa e depois a Olimpíada aqui no Brasil, todo mundo falava assim, as facilidades brasileiras, não cobram impostos disso. E assim, quando nós viajamos, nós levamos muito equipamento ou alugamos em produtoras locais. Então, nós já tivemos as duas possibilidades. E aí, muita coisa. E tem tudo, tem cadeira, mesa, porque quando você vai para um grande evento como esse, existe um centro de imprensa, que no nosso caso é o IBC, que é o International Broadcast Center. E ali tem televisões do mundo inteiro. Aí, o anfitrião do evento, a FIFA, eles alugam ali um espaço. Então, a gente alugou, sei lá, 200 metros quadrados para montar estúdio, redação, um almoxerifado pequeno. E tudo isso você vai pagando aos poucos. Então, você paga também pelo aluguel do equipamento, da mesa, da cadeira, do monitor, do computador, da televisão, do aparelho de telefone, tudo paga. Você comprou os direitos para o negócio e ligou o taxímetro. Ligou o taxímetro e você vai embora. E vai gastando, a emissora vai gastando, tudo você vai comprando, tudo você compra mais, tudo você compra a parte. Entendi. Eu imaginei que tivesse uma estrutura. Agora, eu achei que tinha uma estrutura, sabe, para cada quando emissora. Você compra Não, você tem uma estrutura básica. O que é a estrutura? O mínimo, o piso. Você comprou os direitos, você tem o direito de receber o sinal da Copa, da Olimpíada, dos Jogos Pan-Americanos, seja da Libertadores, na sua emissora. Tá? Então, esse sinal vai sair do estádio agora, daqui a 2 dias. Final da Libertadores em Montevidéu. Nós somos donos dos direitos. Então, o que acontece? O sinal sai do Estádio Centenário e chega aqui, a gente coloca no ar. É simples? É só o que a gente quer? Não, a gente não quer. Nós queremos ter uma cabine lá no estádio. Ligou o taxímetro, vamos botar a cabine. A gente paga para ter uma cabine. Olha, a gente quer ter aquela câmerazinha robô que mostra o narrador no intervalo. Paga. Olha, eu quero ter um repórter no campo atrás do gol. Paga. Eu quero ter um segundo repórter. Paga. Eu quero ter uma entrevista exclusiva quando o juiz apita, tem aquele banner, o jogador cola lá. Então, e esse dinheiro é para a organização do evento? É isso? Para pagar o evento? Para onde vai esse dinheiro? No caso de uma Copa do Mundo, esse dinheiro é para a FIFA. Tá. No caso de uma Olimpíada, para o COI. E aí eles Você paga porque eles são os donos do evento. Eles é que vendem os direitos. E aí cada uma dessas grandes corporações esportivas, eles terceirizam algumas coisas. Então você tem lá uma produtora para quem você vai alugar a câmera do repórter que vai entrar ao vivo ali com o jogador depois que o árbitro apitou o final da Copa do Mundo. Para ter o nadador saiu da piscina, ganhou a medalha de ouro, você quer ter um repórter lá. Você vai pagar para essa produtora que é associada do Comitê Olímpico Internacional. E por aí vai. Entendi. Então, tudo você vai pagando. Então, nós já viajamos com equipamento. Eu já viajei para a Copa do Mundo com um computador, um notebook bem maior, nós estamos falando de 10 anos atrás, mas um notebook um pouco maior e mais pesado dos que a gente usa normalmente, tripé, câmera, um kitzinho de luz, uma caixa com microfone e tal, porque eu estava viajando o país fazendo as coisas. Então, tudo eu andava além da minha mala de roupa. Então, eu tinha uma série de facilidades. Por exemplo, eu ia viajar de uma cidade para outra de avião. Eu não pagava excesso de bagagem. A minha credencial da FIFA, da Copa do Mundo, me permitia andar de trem na Alemanha de uma cidade para outra. A minha credencial permitia pegar um metrô em Sydney, ou em Londres, ou em Pequim. Por quê? Fazia parte do meu pacote da minha empresa ter comprado os direitos de transmissão. Então, era um privilégio dado ao jornalista. Então, na Alemanha, eu estava em Berlim, queria ir para Dortmund, para sair de um jogo e para o outro.
Eu entrava com a minha credencial no trem, tinha lá um assento que eu podia usar. Entendi. E tem Por aí vai. alguém que, sem noção, que, por exemplo, já que não paga excesso de bagagem, vou comprar coisas grandes, vou comprar muita coisa. Já aconteceu? Então, sem dar nomes, eu sei de gente que voltou de viagens, teve que comprar carrinho daqueles do Ceasa para colocar caixa para trazer coisa. Mas aí Porque a fonte é imagino que preservada. é uma tentação, né? Uma tentação você poder pensar, posso comprar que não tem problema, enfim. É isso. E agora vamos falar de uma coisa assim, menos profissional. Bora. Como é que é para decidir, né, essa questão de Copa do Mundo, quem vai entrar, quem não vai entrar? O jornalista é totalmente profissional? Ou nessa hora tem o fã do futebol também que quer ver um jogo de Copa do Mundo? Ou não? Vocês são tão profissionais que para vocês não faço questão de assistir o jogo. Que como foi no Brasil, Então, por exemplo, todo mundo queria assistir o doutor, jogo. Não tinha, eu acho né, que ingresso. ninguém está nessa aqui porque odeia esporte. Isso que eu imagino. Todo É. mundo, todo mundo tem um time de futebol. Eu, você, os caras que estão aqui do meu lado na redação, todo mundo tem um time de futebol. Todo mundo está nessa porque tem um time de futebol. Todo mundo está nessa porque gosta de esporte. Todo mundo vai cobrir uma Olimpíada porque gosta não só de futebol, mas gosta de vôlei, de basquete, natação, de atletismo, de handebol, hoje em dia de skate, de surf, de escalada. Você não está nessa porque você acha chato o esporte. Senão, Claro. né, se você teve a oportunidade de chegar numa cobertura de Copa do Mundo, você não vai para sofrer. Você não vai, olha, na verdade eu queria estar vendo séries no streaming, mas eu estou aqui fazendo um jogo de semifinal de Copa do Mundo. Não. Então você vai porque você gosta muito disso. Né? E eu não entendi a pergunta de como jornalista, quem vai, quem não vai, como eu não Por entendi a sua exemplo, pergunta. vocês têm vários repórteres excelentes, né? Imagino Certo. eu, que fazem várias coberturas. Há muitos do mesmo Justo. nível. Você tem mais do que 2 repórteres muito bons para mandar para uma Copa do Mundo. Imagino que é o que você falou, todo mundo gosta, todo mundo quer ir. Como é isso? Tem um sorteio? Não, né? Não, Alguém não tem. escolhe. Isso é uma escala feita pelos chefes dos diversos departamentos. Então, os chefes dos editores, eles montam lá e falam assim, olha, e não é só ser bom, tá? Tem gente que é muito bom, que adora esporte, mas que vai chegar lá e não vai aguentar o tranco de você trabalhar 13, 14 horas por dia por 30 dias. Entendi. Às vezes mais. Então, você tem uma série de coisas que você... O talento do cara, a dedicação dele, o quanto ele pode entregar, quanto ele vai ser bom para o grupo, quanto ele, né? Às vezes o cara é genial ali para escrever o cara vai escrever um texto como ninguém. Só que ele vai demorar 6 horas para escrever um texto de 2 minutos. Entendi. Você tem o outro que em 6 horas escreveu 16 textos. Tudo isso é medido. Entendi. Você tem um repórter que vai entrar ao vivo do Uruguai, agora, voltando ao Uruguai. Ele vai começar no primeiro programa às 9 da manhã, vai terminar no último programa às 9 da noite, com várias entradas ao vivo, e entre uma entrada ou outra ao vivo, ele vai dar um jeito de se alimentar e vai escrever um texto contando como foi aquele dia do Palmeiras ou do Flamengo para o último programa da noite. E aí sim ele vai jantar e vai descansar, porque amanhã começa tudo de novo. Entendi. E a pessoa tem que ter o perfil e tem que gostar disso. E aí, voltando àquela pergunta tem do dedicação. Ribamar, Oi, Ale. porque a gente sabe de pessoas, inclusive jornalistas, que chegaram, né, a morrer naquele acidente do Chapecoense. Sim. Eu tinha um grande amigo, né? Tem jornalista, por exemplo, que fala, não quero andar de avião, tenho medo, não vou. Como é que é? Ou todo mundo, para trabalhar com isso, tem que aceitar andar de avião. É um requisito. Não, eu acho que não tem que aceitar andar de avião. Mas eu não conheço o caso de ninguém que deixou de ir para alguma cobertura porque não botava o pé no avião. Eu sei de gente que tomava 2 doses de uísque antes de botar o pé no avião, mas entrava. Entendi. Mas não dizia que não. Não. E perguntaram quanto das suas profissões não, dos lugares que você trabalhou. Então, todo mundo está decidindo.
Então, eu comecei... Ligar agora. Picotou de novo, por mas onde você eu acho que eu passou? entendi a pergunta. Tá, eu comecei em 1989, na hoje extinta Rede Manchete. Aí trabalhei na Rede Manchete de 89 a 91. Em 91 eu fui para também hoje extinta TV Jovem Pan, ou seja, como diz o meu amado antigo chefe Zé Trajano, eu vim de longe. Em 91 eu trabalhei, fui para a TV Jovem Pan. Aí durante um período eu toquei as duas, porque eu voltei por mais um ano para a Manchete, fiquei na Jovem Pan até 94. Em 94 eu fui para a Rádio Bandeirantes. E em 1º de março de 95 eu comecei no que era antes a TVA Esportes. E depois virou ESPN Brasil. E nesse período eu tive um pequeno freela de novo na Bandeirantes. Então, na prática, eu estou aqui desde 95, são 26 anos e alguma coisa. A Cláudia Munhoz está falando que a pessoa perder a chance de ir para a Copa, até a pé nós iremos. E nem somos gremistas. Acho que é o hino do Grêmio, é isso? É o hino do Grêmio? O hino do Grêmio começa assim, porque realmente, né, a pessoa não ir por ter medo de avião, realmente... E eu sei de cada um que está fazendo loucuras para ir para essa final da Libertadores daqui a 2 dias. Eu sei de gente que vai de avião até Porto Alegre, de Porto Alegre vai até a última cidade do Rio Grande do Sul, na fronteira. Sobre a questão dos times de futebol, né? Você disse que todo mundo tem um time de futebol aí, né, em todas as emissoras. Como é que é isso? Isso interfere na hora de... Interfere ou não? O quê? Interfere o quê? Na qualidade do comentário, do trabalho, na imparcialidade? Um exemplo, a pessoa é corintiana, assim, né, e vai narrar um jogo contra Corinthians e Palmeiras. Faz alguma diferença o fato de ser corintiano? Eu acho que não. Eu acho que é o do profissionalismo de cada um. De novo, todo mundo só está nessa com o time de futebol. O corintiano, o narrador, o comentarista flamenguista, o repórter botafoguense, o editor cruzeirense, todo mundo tem time de futebol. E não interfere. Às vezes, a gente brinca aqui, quando o time de um comentarista tal perdeu, e a gente quer que ele fale assim, você vai falar com o fígado. Porque é o que o torcedor em casa quer. E as redes sociais hoje são muito termômetro do que o torcedor acha daquela vitória, daquela derrota, do jogador X, do treinador Y. Enfim, e aí a gente tenta trazer um pouco dessa temperatura para os programas. Aliás, você entrou agora num assunto sensacional. Como é ser jornalista em tempos de rede social? Não é que todo mundo se acha um pouco jornalista, enfim, os próprios jogadores hoje em dia, com o celular, todo mundo é jornalista. Né? Na verdade, assim, todo mundo tem opinião sobre tudo. Né? Seja eu, você, o Rogério Ceni, o Caetano Veloso, todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, isso aqui acontece, e isso sempre houve. Sempre todo mundo teve opinião sobre tudo. Você sempre teve opinião sobre tudo, eu sempre teve opinião sobre tudo, todo mundo sempre teve opinião sobre tudo. Só que agora essa opinião está sendo externada para o mundo através das redes sociais. E nem sempre as pessoas querem saber a opinião do outro. Mas o outro quer dar a opinião dele. E essa é uma realidade que nós temos que nos adaptar. O que nós não podemos é nos deixar influenciar. O comentarista que está fazendo um programa, ele não pode se deixar influenciar pelo que a rede social está dizendo e mudar a opinião dele. Ele tem que ter a convicção de que se ele acha tal coisa sobre tal time, não é porque a rede social... Até porque a rede social é uma amostra muito pequena. Né? 3, 4, 20 pessoas em alguma rede social. Eles estão falando sobre algum tema, comentando algum tema para uma direção. O comentarista não tem que ir para essa mesma direção para agradar aquelas 20, 30 pessoas. Ele tem que manter a convicção dele. O público da TV é muito maior, né? Principalmente na TV, claro. O público é muito maior. O CH Santos está perguntando se o Twitter é a aba de comentários da televisão. O Twitter é a aba de comentários de tudo. Se um governador, um prefeito, um presidente,
ou um ator, uma atriz, alguém que está participando de um reality show, fez alguma coisa, isso aí vai virar comentário no Twitter. Então, não é aba de comentários, é de tudo. E como é que é, por exemplo, em relação à entrevista com os jogadores? Porque hoje os próprios jogadores se manifestam, né? Há um tempo atrás não tinha isso. Se o Neymar quisesse falar alguma coisa, ele dava uma entrevista, tinha o filtro do jornalista, muitas vezes quando o jornalista escrevia, e aí isso era publicado. Quando era o jornalista televisivo, enfim, também editava, isso chegava até o público. Hoje ele vai lá na rede social dele e ele escreve, ele grava um stories, um vídeo, enfim. Como é isso? Ainda tem espaço para o jornalista? Então, vamos lá. Quando eu comecei, lá atrás, alguns anos atrás, eu ia fazer um treino qualquer do Palmeiras, do São Paulo, ia cobrir o treino, e estava lá, o Tele Santana estava dando o treino do São Paulo, acabava o treino, nós entrávamos ainda como repórter, com um cinegrafista ali, entrevistava, olha, o Raí, não sei o quê, o Zete, não sei o quê, o próprio Tele, e nós entrevistávamos quem nós queríamos. Acabava o jogo, sei lá, Santos e Vasco, acabou o jogo. Eu entrava no vestiário do Vasco e estava lá o jogador se trocando, ou tinha acabado de se trocar, e se entrevistava. O Romário, Roberto Dinamite. Isso começou a mudar lá no meio dos anos 90, 96, 97, quando começou a se criar as assessorias dos clubes. Havia uma assessoria, mas era uma coisa bem amadora ali, quase um trabalho voluntário. E aí essas assessorias começaram a criar assim, não, hoje vai falar o fulano de tal. E no começo era assim, os jornalistas que estavam cobrindo o time naquele dia, por exemplo, então todo mundo lá no treino do Atlético Mineiro. Olha, hoje a gente quer que vá para a coletiva o jogador tal. Todo mundo queria, votava se a assessoria levava o jogador tal. Porque era o que interessava, era o assunto naquele momento. Sim. Conforme o tempo foi passando, foi se colocando o jogador que eles queriam. Então, se tem alguma polêmica envolvendo algum jogador, tem chance desse cara não aparecer para dar entrevista. Entendi. Tá? Para não aumentar algum drama. Blinda, Principalmente a assessoria vai blindar o cara. Tá? E aí, quando vê, isso era até final de 2019, do começo de 2020. Começou a pandemia, tornou-se tudo virtual. No final, antes da pandemia, já em 2019, 2018, já começou o seguinte: o treino é fechado e você tem 15 minutos de imagem para fazer. E aí era aquela roda de bobinho. Então, assim, o repórter que antes acompanhava o treino inteiro e sabia que o time ia jogar, sabia qual era a escalação, porque tinha treinado 2 dias na véspera do jogo, qual era a formação tática, quem não estava, parou de ver o treino. E aí a assessoria do clube bota ali nas redes sociais do clube hoje, a TV do clube tal, tem lá o seu canal no YouTube e coloca lá as imagens do treino, hoje coloca a entrevista. E as entrevistas com a pandemia, as entrevistas passaram a ser virtuais. Então, o jornalista grava uma pergunta no celular, manda para o assessor, e o assessor lê ou dá um play no celular para o cara dar a resposta dele. Então, você parou de ter o contato com o técnico, com o jogador. Né? Não tem mais. Não tem mais interação. É tudo virtual. O público voltou para os estádios. As pessoas voltaram aos cinemas, voltaram aos teatros, voltaram para as baladas. Mas o jornalista não voltou para acompanhar o treino ainda. Nenhum clube hoje permite mais a entrada de jornalista em treino. Nem aqueles 15 minutos, engana que eu gosto, que tinha um tempo atrás, tem mais. Você acha que usaram como desculpa para não ter os jornalistas? Então, eu acho que sim. Entendi. Mas agora, em relação aos jornalistas, aos jogadores em si, eles são acessíveis? Ou você acha que os jogadores hoje em dia também não têm? Depende do momento. Mas, assim, hoje o pessoal de produção, nós temos um núcleo de convidados que lida hoje com o assessor do clube e com o assessor do atleta.
Então, você quer entrevistar o Gabigol. Aí você vai entrar em contato, nosso núcleo de convidados entra em contato com a assessoria do Flamengo ou com a assessoria do atleta. Do Gabigol. Tá. Do Gabigol, no caso. E aí você diz, olha, o Gabigol pode, então a gente vai marcar uma entrevista. E assim, e essas entrevistas hoje em dia, a grande maioria é virtual. Então ele vai entrar no Skype ou em algum desses e vai participar do programa ou fazer uma entrevista para o repórter por algum aplicativo de conversa. Entendi. E aí... E tem, por exemplo, antigamente, quando você estava falando, por exemplo, do Romário, do Ronaldo, os jogadores não tinham esse tipo de assessoria. Os clubes não tinham e nem os jogadores. Era mais contato também. Sempre houve assessoria do clube. Mas a assessoria do atleta é uma coisa de 20 anos para cá. E está cada vez mais. Hoje é difícil você querer entrevistar um atleta em atividade num grande clube brasileiro e você pegar o telefone e ligar, ô fulano, dá para você dar uma entrevista para o repórter tal? Ô Beltrano, você pode participar do Sport Center, do FC90, do SC90, do ESPN-FC. Não, você vai passar pelo assessor. E isso funciona na Europa também. Tá? Então, nossos correspondentes estão lá. Por exemplo, o nosso correspondente na Espanha, ele quer fazer uma entrevista com o Vinícius Júnior. Ele vai ter que passar pelo Real Madrid ou ele vai ter que passar pela assessoria do Vinícius Júnior. Na Inglaterra vai conversar com... Mas nós já tivemos casos de pessoas que pediram para participar de programas. Exemplo, final da temporada passada na Europa, ali em abril desse ano, o Alisson, goleiro do Liverpool da seleção, fez um gol de cabeça. No último minuto do jogo, o pai dele havia morrido fazia pouco tempo, ele saiu chorando, dedicando o gol ao pai. E a narração do Paulo Andrade, narrador dos canais Disney na época, nesse jogo, foi tão emocionante, tão linda, que o Alisson entrou em contato, a assessoria do Alisson entrou em contato, que ele gostaria de participar do programa e pedindo para o Paulo Andrade estar no programa, porque ele queria agradecer ao vivo ao Paulo Andrade pela narração, em homenagem. O Paulo Andrade também tinha perdido o pai um pouco antes da pandemia, então foi uma coisa muito, muito bonita. E para um jornalista, eu imagino, né? Isso é uma coroação do jornalismo. Acontece da assessoria de um atleta entrar em contato com o nosso núcleo olha, no jogo entre pai e tal, programa, e acontece, tem essa oferta também. Entendi. Isso vai para os dois lados. Está acabando o nosso horário, infelizmente. Eu vou te fazer uma última pergunta, porque tem muita gente que acompanha a gente, que está fazendo ainda ensino médio, que está pensando o que fazer. Muitos têm o sonho de ser jornalista. Você sabe que os meninos, principalmente jornalistas esportivos... Agora vem a pergunta... Não, o que eu ia te perguntar é assim, para quem tem vontade, você acha que... Como chegar onde você chegou é fácil? Ter acesso ainda a estágio em emissora de TV? Como é isso? Né? Tem campo? Como é que é? Para um menino que quer ser o que você é. Nós temos um plano, eu posso falar pela Disney, pelos canais Disney, nós temos um plano anual de estágios. Nós temos, nesse momento, acho que 6, só aqui na redação são 6 estagiários, entre programas de debate e os Sport Centers, que passaram por um processo seletivo através do site, dos canais aqui da Disney, e estão aqui conosco todo dia, editando matéria, escrevendo texto, e nós fazemos o possível para que eles aprendam o máximo, porque, enfim, nós estamos aqui para ensinar, não só para nos aproveitarmos do coitado do estagiário. Perfeito. Uma última pergunta. Da minha época. Que era diferente, né? Tinha aquele rádio escuta da Jovem Pan, que eu lembro que o pessoal reclamava, que ficava só transcrevendo fita, né? O Ribamar está perguntando se a profissão de jornalista é herança sanguínea, se vem de família. Não. Tem alguém na sua família jornalista? Não. Não, né, pessoal?
Então tá bem. Bom, deu horário, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre a profissão, algum recado que você queira deixar? Imagino que você está pensando aí no que você vai fazer da Libertadores. Eu fico aqui o dia inteiro pensando em pautas, em reportagens, vendo jogo de futebol, e é melhor do que trabalhar, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não é trabalho, né? Eu também adoro o que eu faço, então é isso. O dia é mais fácil. É isso mesmo, gente. Agora decidiram ligar no fixo. Bom, gente, perdão aí pelo telefone. Agradeço a todos. Muito obrigado, Sérgio Conde, pela participação na live. Foi muito bom. Aprendi muito aqui hoje sobre jornalismo esportivo. Espero todo mundo para a semana que vem. Semana que vem uma próxima live. Tchau, gente. Até mais.